Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, mais um privilégio o Senhor nos concede neste dia de podermos estar todos juntos, conectados, voltados para o satélite celestial. E nós agradecemos muito, Pai, porque o Senhor nos conservou com vida, nos deu forças, mas agora, Pai, precisamos de ser recarregados, as nossas baterias precisam de ser recarregadas com as suas palavras. Precisamos, ó Pai, que o Senhor desça, nos cerque a todos nós com uma atmosfera celestial de luz e de paz, que a sua presença se manifeste aqui neste momento e que não haja obstáculos, não haja interrupções, não haja nada que possa impedir este momento, que é um momento especial. Que o Senhor nos ajude, nos dê uma mente aberta, um coração limpo para podermos receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, muito bem. Eu vou começar por um texto que não está no texto. Tínhamos ficado na pergunta número 5. Pergunta número 5, e a pergunta é o seguinte: quais eram as duas responsabilidades dos guardas vigias? Se bem se lembram, o nosso assunto tem a ver com vigias, com guardas, com atalaias. E eu trago-vos já um texto que é do livro Fundamentos da Educação Cristã, do capítulo 60, e que diz o seguinte, na página 472.1, diz o seguinte: o tempo passa e Deus pede que toda a sentinela, cá está, toda a sentinela, todo o vigia, esteja em seu posto. Aqui já estamos a ver que Deus destinou um determinado posto para cada um de nós que é sentinela. O meu posto pode ser diferente do irmão Dirceu, diferente da Ellen. Mas Deus diz, Ele pede que toda a sentinela esteja em seu posto. Ele achou por bem conduzir-nos a uma crise maior do que qualquer outra desde o primeiro advento do nosso Salvador. Que faremos? O Espírito Santo de Deus nos tem declarado o que devemos fazer. No entanto, assim como os judeus do tempo de Cristo rejeitaram a luz e escolheram as trevas, o mundo religioso também rejeitará a mensagem para a época atual. Então não tenhamos ilusões. Deus já nos está aqui a dizer que a luz que Ele nos ordena transmitir, ela vai ser aceite? Rejeitada. Diz aqui claramente. Rejeitará, o mundo religioso também rejeitará a mensagem para a época atual. Homens que professam piedade têm desprezado a Cristo na pessoa dos seus mensageiros. Como os judeus, eles rejeitam a mensagem de Deus. Os judeus perguntaram a respeito de Cristo: quem é este? Não é o filho de José? Ele não era o Cristo que os judeus haviam esperado. Do mesmo modo, hoje em dia, os mensageiros enviados por Deus, que somos nós, não são os que os homens têm esperado. Então nós temos que estar muito lúcidos, muito conscientes, muito sóbrios e com um poder muito grande para enfrentar esta oposição. Lembram-se que lemos aqui há uns tempos atrás, há uns dias poucos, aquela citação de que Deus nos mostrou as coisas que hão de vir
para nós estarmos preparados para uma tempestade de oposição e de ira? Não é fácil ter uma estrutura emocional que aguente isto. Mas ela continua: mas o Senhor não perguntará a nenhum homem a quem deverá enviar. Ele enviará a quem quiser. Os homens talvez não compreendam porque Deus envia esta ou aquela pessoa. A sua obra poderá ser objeto de curiosidade. Deus não satisfará essa curiosidade e sua palavra não voltará para ele vazia. Eu sei que é uma citação um pouquinho longa, mas ela é muito significativa porque tem aqui muita informação, especialmente para quem? Justamente para os atalaias, para os sentinelas que somos nós. Ok, então a pergunta 5 é esta: quais são as duas responsabilidades dos guardas vigias, ou dos atalaias, ou sentinelas, é a mesma coisa. Então são duas responsabilidades e é muito fácil. A primeira é vigiar e a segunda é dar o alarme. Mas então eu vou ler. O dever mais importante dos vigias é vigiar e então discernir e interpretar corretamente aquilo que estão observando. É exatamente o que nos é exigido por Deus. Nós observamos os movimentos todos que se estão a desenrolar ao nosso redor, quer sejam movimentos religiosos, quer sejam movimentos ecológicos, quer sejam movimentos sociais, de índole política, enfim, nós observamos e depois sabê-los interpretar. Porque há uma coisa que aconteceu com os judeus também, eles conheciam as escrituras. Escrituras essas que falavam do Messias. Mas o que é facto é que o Messias, de quem falavam as escrituras que eles conheciam, veio e eles não conseguiram ver que aquele ser que estava ali era aquele de quem eles faziam aquelas cerimónias todas. E, portanto, por vezes nós também temos alguma dificuldade, nós conhecemos as profecias e nós somos um povo que, por excelência, conhece muito das profecias, mas depois temos dificuldade em ligar os acontecimentos que estão a acontecer à nossa volta com o cumprimento profético. E então diz que eles deviam ficar de pé nas torres ou em cima da muralha, tendo os olhos fixos no horizonte, em busca de qualquer sinal de problema. Eles podiam olhar a partir da torre elevada e ver o brilho das armaduras. Interessante. Espadas ou lanças. Podiam ver as bandeiras de guerra tremulando ao vento. Podiam ver as nuvens de poeira levantadas pelo tamborilar de milhares de pés nas areias do deserto. Tudo isto eram sinais. Eles precisavam estar apostos, com os olhos abertos, pois o seu dever era vigiar. Mas eles também deviam alertar. Vendo ou não algo ou alguém se aproximando, eles tinham o dever de relatar aos moradores de dentro dos muros quando lhe perguntassem, esta questão é importante, sobre as condições externas. Portanto, as pessoas que estavam dentro das muralhas, elas poderiam vir ter com o vigia e perguntar: passa-se alguma coisa? O que é que está a acontecer? Há perigo? Então eles deveriam estar preparados para responder. Quando surgissem problemas à distância, eles deviam bradar em alta voz, com uma trombeta, lembram-se? Em alta voz o aviso para que as pessoas dentro dos muros pudessem se preparar e aqueles que estivessem fora pudessem correr em busca de refúgio. Esse mesmo pensamento é visto em Oseias 8:1, no qual Oseias é instruído: toque a trombeta. E eu, no último estudo, falei um pouquinho sobre as trombetas e o que é que significa trombeta. Não sei se recordam, talvez alguém queira dar uma resposta. O que é que significa trombeta? Você quer falar? Não é?
A voz. Mensagens. Exatamente, uma voz que transmite uma mensagem. E ela deve dar o sonido certo, não é verdade? Ou seja, ela deve dar a mensagem certa para o tempo certo. E eu disse-vos que tinha uma citação do Mensagens Escolhidas, volume 1, mas que não podia ir buscá-lo, o livro, porque estava impedida. Mas agora tenho aqui o livro, então isto é no capítulo, só um bocadinho, no capítulo 16. E diz o seguinte, aqui do livro: achamo-nos no grande dia da expiação, quando os nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. E depois diz assim: Deus não aceita agora um testemunho frouxo por parte dos seus ministros. Isto é sério. Tal testemunho não seria verdade presente. A mensagem para estes dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a Igreja de Deus. Então, Deus aceita qualquer tipo de mensagem? Não. A mensagem para este tempo tem que ser uma mensagem que venha alimentar o rebanho, prepará-lo para a batalha, porque se a trombeta der sonido incerto, quem é que se prepara para a batalha? Lembram-se? 1 Coríntios 14, 8. Sim, Alice. Você pode dar o número da página? Você disse capítulo 16, mas eu queria saber a página. A página. Eu estou mesmo a ler do livro, e então a página é 124. 124. Ok, obrigada. Continuando. Quão importante é estarmos despertos e vigiando para que possamos discernir os tempos em que vivemos, a fim de saber o que Deus espera de nós. Somente assim poderemos estar preparados e ao mesmo tempo soar a mensagem de advertência. Qual é a mensagem de advertência? Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esta é a mensagem. Pergunta número 6. De que maneira os membros da Igreja Remanescente de Deus são guardas, vigias no mundo? De que maneira? E então Ellen White, ela dá a resposta no 9º volume de Testemunhos para a Igreja, no capítulo 2, e que diz o seguinte: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram confiadas para proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser a nossa obra. E eu faço aqui uma pausa, porque infelizmente nós sabemos disto, mas eu tenho encontrado tantos adventistas que nem sequer sabem citar as 3 mensagens angélicas. Muito menos conhecem o significado delas. Eventualmente podem saber aonde é que elas se encontram. Mas quando se pergunta qual é a primeira mensagem angélica, qual é a segunda, qual é a terceira, não sabem dizer. Irmãos, isto é muito significativo. Como é que nós vamos transmitir uma coisa que nós próprios não sabemos? Sabem que Deus, normalmente o ser humano, ele guarda para o fim o melhor. Quer na comida, não é? Quando temos um prato, vamos comendo e guardamos para o fim o que gostamos mais. Num livro, também deixa-se para o fim aquilo que é mais importante.
O nosso Deus não é assim. Ele não deixou para o fim o mais importante. Sabem que o mais importante do livro do Apocalipse está no meio do Apocalipse, é o coração do Apocalipse. Então é o capítulo 12, 13 e 14. Isto é o coração do Apocalipse. E curiosamente, a mensagem dos 3 anjos está no capítulo 14. E portanto nós precisamos ter o coração, conhecer o coração. Ok, então o mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. Deus espera que comuniquemos aos outros o conhecimento que ele nos deu, que foi algo que os judeus não fizeram. Eles tinham muito conhecimento, mas infelizmente guardaram-no para eles. É seu propósito, portanto, é propósito de Deus que as forças divinas e humanas se unam numa proclamação da mensagem de advertência. Faço aqui um parênteses. As forças humanas e divinas. Sabem o que é isto? Noutras palavras, isto chama-se casamento. O casamento é a união de 2 naturezas distintas, a humana e a divina, tal como o homem e a mulher. E neste caso aqui é imprescindível haver esta união. Continuando. Na extensão em que alcançam as suas oportunidades, todos os que receberam a luz da verdade estão sob a mesma responsabilidade que pesava sobre o profeta de Israel, ao qual veio a palavra que é de Ezequiel 33:7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. E eu posso substituir aqui. A ti, pois, ó Emanuel, te constituí por atalaia. A ti, pois, ó Graça, ó Celeste, ó Hélice, ó Helen, ó Flávia, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Irmãos, isto foi-nos dado a nós. Não vamos cometer o mesmo erro que o povo de Israel. Isto não pode acontecer. Considerando a brevidade do tempo, nós como povo devemos vigiar e orar, e em caso algum permitir que sejamos desviados da solene obra de preparo para o grande acontecimento à nossa frente. E o livro continua. A igreja remanescente tem sido escolhida por Deus para soar a advertência final contida nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Essa igreja vem sendo especialmente preparada para esta hora. Temos recebido a luz dos reformadores que vieram antes de nós. Temos recebido a luz derramada sobre o mundo na compreensão das profecias relacionadas ao final dos tempos e agora Deus continua nos concedendo uma compreensão ainda maior de como devemos cooperar com Jesus em sua obra no santuário celestial. Querem fazer algum comentário? Eu quero. Ok. Eu uso muito esse texto, Belinha, que você acabou de ler, em Mensagens Escolhidas, em uma das minhas primeiras pregações, falando sobre a mensagem de saúde, mas dentro do santuário, né? Porque uma das coisas que, quando eu estava estudando Espírito e Profecia, eu entendi que essa mensagem, normalmente é o meu ministério onde eu mais trabalho, ele estava contido na 3ª mensagem angélica. Então, eu me indaguei. Por que ele não poderia estar na 1ª ou na 2ª? Por que ele está tão intrínseco na 3ª mensagem angélica? E esse texto fala uma advertência, na verdade, né? Onde fala que nós temos que ser vigias, portadores da mensagem. Se você observar, qualquer pessoa pode ser vigia, mas ser portador é viver o que se fala. Existe essa pequena diferença. Então, assim, o texto, ele fala que os adventistas têm como responsabilidade ser vigia, mas ao final do texto ele diz portador da mensagem. Então, se eu
me calo, ou se eu falo e não vivo, automaticamente você também não está anunciando essas verdades. Então, você também não é vigia. Entende? Então, Cristo chama, nos convida a ser anjos, né? Para que leve essa mensagem angélica, mas para sermos portadores. Eu tenho uma porção, eu vivo e advirto a você para que você também viva. É praticamente como se fossem os influenciadores. Muito bem, é interessante que a Helena estava a falar e antes dela citar a palavra anjo, que nós somos anjos, o Espírito Santo já tinha trazido à minha mente as passagens de Apocalipse que dizem precisamente, lembram-se, ao anjo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Esmirna, ao anjo. A mensagem, as cartas, as mensagens que Deus transmitiu não foram para as igrejas, foram para o anjo que está na igreja. E o que é o anjo? O anjo é o mensageiro. Em primeira instância, numa fase primária, esse anjo deveria ser o líder. Deveria ser o líder. Mas, infelizmente, nem todos estão a assumir essa posição. Portanto, quando Deus nos fala de anjo, tanto pode ser um mensageiro celeste como um mensageiro terrestre. No caso, são mensageiros terrestres. E é interessante porque se eles são mensageiros, aliás, a palavra anjo em grego é angelos, que significa precisamente mensageiro, o mensageiro é aquele que, duas coisas. Primeiro, tem uma mensagem. Segundo, está na disposição de ir levar a mensagem. Porque a mensagem nós temos. Mas onde é que estão aqueles que estão na disposição de ir levar a mensagem? Ok. Isso é verdade. Eu posso completar um pouquinho, bem rapidamente? Eu vivi uma das experiências mais interessantes da minha vida. Eu fui fazer uma turma no curso de terapias naturais lá em Cuiabá, um lugar muito quente. E lá nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de levar este curso, que é a mensagem de saúde, para o presidente da Assembleia de Deus. Primeiramente, eu fui recebida pelo filho, né? E o filho me levou ao pai, alguém muito importante dentro da religião. E falei com ele, coloquei as nossas propostas e falei um pouco do trabalho do Dr. Silmar, meu chefe. E aí ele disse, quando que ele chega? Eu disse, tal data. Ele disse, quando ele chegar, me traga ele aqui. E eu achei que foi uma oportunidade de ouro e ele estava muito aberto, porque ele viu uma informação falando sobre os benefícios da água e ele já estava sentindo essas mudanças, tomando mais água. E eu falei um pouquinho do banho de sol e ele disse que já estava sentindo esses benefícios. Então, nós ficamos muito empolgados. E quando o doutor Silmar chegou e veio, conversou com ele, levou a proposta de levar este curso para os pastores da Igreja da Assembleia de Deus. E ele disse, vocês vão fazer esse curso para os nossos pastores, para levar saúde para o meu povo. Vocês sabem o que aconteceu? Algum pastor procurou o filho desse líder e disse, olha, esse povo aí é da adventista, aquela seita. Não deixe, que já entraram aqui na minha igreja, tiraram os membros e, infelizmente, eu fui chamada e disse que não seria mais possível realizar esse curso com os pastores. E tinham mais de 50 pastores para realizar este curso, ou melhor, para levar a mensagem de saúde.
Tentei argumentar que, por mais que éramos adventistas, mas estávamos ali como profissionais da área de saúde, tal, mas não houve acordo. Ficamos muito tristes, né? E seguimos viagem. Depois de mais ou menos 5 meses desse evento, depois que estourou a pandemia, a minha coordenadora local entrou em contato e nos trouxe a triste notícia. A primeira notícia é o seguinte, que todos os pastores, apenas um pastor fez o curso conosco, dos 50. Só um pastor da Assembleia de Deus. E ele disse, olha, todos aqueles pastores que vocês entraram em contato, que receberam, inclusive o líder, morreram na pandemia, e foram mais de 1.000 membros da igreja, porque lá era uma igreja muito grande, de 5.500 membros, morreram na pandemia. E eu perguntei, e o pastor fulano, aquele que fez o curso conosco, o único, um só? Ele disse, ele está bem, está vivo e querendo transformar o sítio dele num centro de vida saudável. Aleluia! O que eu quero dizer é isso? Isso é ser o mensageiro. Vamos jogar em terras férteis, mas também vamos ser rejeitados, como a Belinha falou. Exatamente, estava a pensar exatamente nisso. A mensagem vai ser rejeitada. Alguns vão aceitá-la, é verdade, e isso vai nos dar muita alegria. Obrigada, Ellen. Então, pergunta número 7. Quais são as sérias implicações de sermos guardas, vigias infiéis? A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Isto está em Ezequiel 33, 7 a 9. Ellen White, referindo-se à passagem acima, afirma: em tempo algum esta mensagem se aplicou com maior força do que hoje. Mais e mais o mundo despreza as reivindicações divinas. Os homens têm se tornado ousados na transgressão. A maldade dos habitantes do mundo já quase encheu a medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela segundo a sua vontade. Somos chamados a despertar o povo, a fim de se preparar para os grandes acontecimentos que o aguardam. Quando a Bíblia e o Espírito de Profecia falam que é necessário despertar o povo, é porque ele está a dormir. E vocês sabem, quando uma pessoa está a dormir e é despertada, muitas vezes ela fica muito zangada por ter sido acordada. E é isso que vai acontecer com muitas pessoas. Temos de advertir os que se acham à beira da ruína. O povo de Deus deve colocar em ação todas as faculdades para combater as falsidades de Satanás e derrubar as suas fortalezas. Lembram-se desta expressão? Nós já tínhamos aqui falado nisto, 1 de Coríntios 10, aliás, 2 de Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa milícia são poderosas, e elas são poderosas para quê? Para derrubar raciocínios e fortalezas que se erguem contra o conhecimento de Deus. Então aqui vem a expressão exatamente, portanto, combater as falsidades de Satanás e derrubar as suas fortalezas. E olhem que uma fortaleza é mesmo como o nome indica, é uma coisa muito forte, muito difícil de ser derrubada. A todo ser humano no mundo que dará ouvidos, devemos esclarecer os princípios que se acham em jogo no grande conflito. Princípios de que depende o destino eterno das pessoas. Pergunta número 8. Será que Deus teve guardas vigias fiéis em cada geração? Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, do Espírito de Profecia, diz:
em cada era, teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Esses sentinelas apregoaram a mensagem de advertência e, ao serem chamadas para depor a sua armadura, quer dizer, quando foram chamadas para adormecer no Senhor, outros empreenderam a tarefa. O que significa que nós não somos os tais, nós não somos o máximo. Não, cada um foi escolhido por Deus para realizar uma determinada obra, dando um contributo para a obra total. Mas só o Senhor pode escolher e só o Senhor pode pôr a dormir as pessoas que Ele entender. E, portanto, que nós tenhamos a humildade de perceber que, neste momento, se Deus nos está a chamar para uma determinada missão, não quer dizer que amanhã eu não vá ou ter outra missão ou até adormecer. E Deus vai chamar outras pessoas. Então ela continua no desejar todas as nações. Como Enoque, Noé, Abraão e Moisés, cada um declarou a verdade para o seu tempo. Assim, hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência para a sua geração. E a irmã Carol faz o comentário. O verdadeiro povo de Deus ouvirá a sua voz e saberá quando ele estiver às portas. Eles proclamarão uma mensagem que agitará milhares. E muitos responderão ao chamado. Haverá uma rica colheita de almas em função dos vigias fiéis. Deus está chamando cada um de nós hoje para fazermos parte desse número. Eu espero e desejo que todos nós aqui possamos responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Pergunta número 9. A que Jesus se estava referindo quando admoestou o seu povo a vigiar? Irmãos, isto é muito significativo. E como eu já disse outras vezes, durante muitos anos eu tinha conceitos errados. Vários. Por exemplo, eu sempre pensei que a noiva de Cristo era a igreja. Mas Apocalipse diz que não é a igreja, diz que é a Nova Jerusalém. Outro conceito, eu pensava que, já disse aqui, que a chuva seródia cairia para eliminar os nossos defeitos de caráter. É exatamente o contrário. Então, a pouco e pouco, o Senhor tem vindo a derrubar esses conceitos que eu tinha e a colocar conceitos novos. E eu estou muito grata por isso. E um dos conceitos errados que eu tinha era precisamente este de Marcos, capítulo 13, versículo 35 a 37. Mas eu penso que isto é mais ou menos geral. Quase todo o adventista interpreta mal este versículo. Este e outros, mas este está citado aqui, Marcos 13, 35 a 37, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Irmãos, eu sempre pensei que esta expressão, quando virá o Senhor, era a vinda de Jesus a esta terra. E depois diz, para que vindo de improviso, ou seja, eu pensava que era mesmo a vinda de Jesus. Noutros lugares fala como o ladrão. E eu pensava que era a vinda de Jesus. Mas vejam o que é que diz o Espírito de Profecia. E isto encontra-se no segundo volume de Testemunhos para a Igreja. Estamos esperando e vigiando pelo retorno do Mestre, que deverá trazer o amanhecer, a menos que vindo repentinamente nos encontre dormindo. E ela faz a pergunta: a que tempo isso se refere? Ela dá a resposta: não é à manifestação de Cristo nas nuvens do céu para encontrar um povo adormecido. Não! Mas ao seu retorno,
após haver ministrado no lugar santíssimo do santuário celestial, quando ele retira o seu traje sacerdotal e cobre-se com as vestimentas de vingança, e quando é expedida a ordem, quem é injusto faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Então, a que é que se refere Jesus, quando ele disse: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa? Refere-se a quê? Ao saída dele do santuário. O julgamento dos vivos. Ao fim do tempo da graça. Ao Fim do tempo, o fechamento da porta da graça. Exatamente, ao final do tempo da graça. Ana, professora Ana, você abriu a boca para falar, pode falar. Nossa, eu entendia toda a vida tudo errado, porque, veja só, e a gente precisa rever também o início do livro. Então, a noiva de Cristo não é a igreja. A esposa de Cristo, como alguns chamam, às vezes a Ellen White fala, a esposa de Cristo, então não é a igreja, é a Nova Jerusalém? Eu fiquei bastante dúvida, agora com bastante dúvidas. Nós estamos aqui a levantar algumas lebres, não é? E precisamos apanhá-las, que é para elas não fugirem. Se nós abrirmos em Apocalipse, vamos abrir em Apocalipse as nossas Bíblias e vamos deixar que seja Deus a dar a resposta. No capítulo 21. Apocalipse 21, e vamos ler o versículo 9 e 10. Estamos todos? Apocalipse 21, 9 e 10. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o versículo 10 diz: e levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me o quê? A grande cidade. Não sou eu que estou a falar. Eu só estou a querer dizer o seguinte, que durante muitos anos eu tive muitos conceitos errados, muitos, e provavelmente neste momento ainda tenho alguns, e Deus tem estado pela sua misericórdia a trazer muita luz. Agora é assim, irmãos, vamos ver uma coisa. Neste momento, e nós temos a parábola, por exemplo, estou a lembrar-me, temos a parábola das virgens. E temos a parábola das bodas, quando o rei vem para examinar os convidados, lembram-se? Na sala nupcial estavam bons e estavam maus. E vocês lembram-se? Ele entra na sala de quê? Nupcial. Para ver o quê? A noiva? Os convidados. Os convidados. Então, nós somos os convidados às bodas, não somos a noiva. E isto está... irmãos, eu só entendi isto quando eu li o Grande Conflito. O Grande Conflito esclarece isto exatamente, e ele diz: se nós somos convidados, não podemos ser a noiva. Sabiam que o Grande Conflito diz isto? Acabei de ler e não me lembro disso. Meu pai, eu estou frustrada aqui. Mas tá bom, a gente está aqui para aprender. Nossa, okay. Graças ao Senhor. Irmãos, não quer dizer que não falemos nisto numa outra altura, mas neste momento não, que é para irmos com o nosso raciocínio dos vigias até ao fim. Mas para o próximo estudo, se quiserem, eu posso dar
a citação e explicar um pouco mais sobre isto. Pode ser, se os irmãos quiserem. Ok. Perfeito. Então, o comentário da irmã Carol diz o seguinte: quando Jesus nos admoestou a vigiar, ele estava se referindo ao tempo em que a porta da graça estaria se fechando e não à sua segunda vinda. Foi porque os discípulos, irmãos, isto é muito importante, atenção, foi porque os discípulos caíram no sono no jardim do Getsemane que eles ficaram despreparados para a prova pela qual tiveram que passar naquela mesma noite. Ou seja, Jesus sabia que eles estariam para passar um tempo de angústia. Jesus sabia. E por isso, quando eles subiram ao Jardim das Oliveiras, o que é que ele lhes disse? Eu vou ali um pouco à parte e vocês, por favor, vigiem e orem comigo. Mas diz a Bíblia e diz o Espírito de Profecia, não vamos agora entrar em detalhes sobre isso para não perdermos tempo, mas diz que o sono os venceu. Jesus voltou para junto deles, encontrou-os a dormir e perguntou: nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Nem uma hora. Jesus estava a dizer isto primeiro porque ele necessitava humanamente das orações de intercessão deles, mas também porque ele sabia que eles estavam prestes a passar por um tempo de angústia tremendo. E se eles dormissem, iria ser 2 vezes mais difícil para eles. E eles não sabiam disto. Irmãos, nós estamos prestes a entrar num tempo de angústia como nunca houve. E Deus está-nos a dizer exatamente a mesma coisa. Vigiem, prestem atenção, não se deixem entreter, não se deixem ocupar com os vossos trabalhos, com os vossos cursos, com os vossos negócios, com os vossos afazeres. Ok, nós precisamos trabalhar, sim, mas irmãos, eu acho que eu nunca tive tantas coisas para fazer porque estão a vir sobre mim, não, eu não vou à procura, como agora. Muitas coisas, dá a sensação que o inimigo está trazendo uma série de coisas para me impedir de ter tempo. E muitas vezes eu vejo-me como Esdras e Neemias, que tiveram que, com uma mão, levar a tocha e a arma para reconstruir os muros, e com a outra com uma arma de defesa. E assim nós temos que estar neste momento. E então, concluindo, ela diz: eles não perceberam a importância de vigiar e orar para que estivessem prontos para a sua maior prova. E assim estamos nós. Nós estamos prestes a entrar na nossa maior prova. Ou seja, essa prova é uma prova de caráter. É uma prova de caráter. Que tipo de caráter temos nós desenvolvido? O irmão Venino está a dizer: nunca tivemos tantas coisas para tirar a nossa atenção. E é mesmo assim. A nossa atenção e o nosso tempo, que é algo muito precioso. E, portanto, nós estamos a ver aqui que a mesma situação está a acontecer conosco como estava a acontecer com os discípulos. Pergunta número 10. Que estaria Jesus dizendo aos guardas vigias no dia de hoje? Ellen White diz: agora não é hora de o vigia ficar sonolento, nem de deixar o seu posto sobre as muralhas de Sião. Irmãos, a igreja pode estar muito mal, mas não é hora de abandonar a igreja. É hora de permanecer na igreja. Ok, a igreja pode ser como uma arca de Noé, em que existem elefantes que querem o espaço todo para eles. Pode haver os porcos espinhos que nos espetam aqui e ali. Pode estar assim um bocadinho mal cheiroso dentro da arca, mas é aqui que nós temos que permanecer, não é? É aqui. Continuando, mudanças peculiares e rápidas ocorrerão em breve. E se a igreja não estiver dormindo,
Se os seguidores de Cristo estiverem vigiando e orando, poderão receber luz. Isto é muito importante para compreender e apreciar os movimentos do inimigo. Lembram-se que os sábios entenderão, mas os ímpios não, nenhum deles entenderá. Lembram-se? Está lá em Daniel capítulo 12. Agora é o tempo de buscar genuinamente ao Senhor. Para quê? Para que possais saber qual é a vontade de Deus no que se refere à vossa participação no conflito. Não sei o que é que está a acontecer aqui com a imagem. Irmãos, isto é muito importante, porque eu preciso de saber qual é a posição que o Senhor deseja que eu ocupe neste conflito. A minha posição neste momento é esta, mas daqui a pouco pode ser outra. E, portanto, nós precisamos saber qual a nossa participação no conflito. Sabem que alguns, no passado, participaram no conflito sendo mártires. Nós não sabemos se Deus nos vai chamar para essa participação. Outros foram chamados para ser presos, encarcerados. Não morreram, mas foram presos. Outros vão ser chamados para ser levados diante de tribunais, juízes, advogados, réus. Aliás, nós seremos os réus. Então, nós temos que estar preparados, não temer, porque tudo o que nos acontecer, o Senhor está no controle. Continuando, e quando surgir uma oportunidade de trabalho, obedecer à indicação do Senhor. Cristo está dizendo ao seu povo: sabeis vós discernir os sinais dos tempos? É dever do vigia registar esses sinais e, ao grito da igreja: sentinela, quanto ainda falta para acabar a noite? Dar o alerta correto e não apresentar aquilo que será enganoso e desastroso. Aqueles que têm sido e que continuam sendo estudantes diligentes da profecia devem preparar o caminho do Senhor e tornar retas as suas veredas. Que bom! Precisamos ser... está no saco, lá na estantezinha. Desculpem. Precisamos ser fiéis ao nosso posto do dever, o lugar a nós designado. Jesus nos prometeu dar sabedoria e entendimento sobre como enfrentar os desafios deste tempo. Ele nos dirigirá a cada passo do caminho para que possamos cumprir a tarefa dada por Deus, de modo que quando chegar ao final da jornada também sejamos capazes de dizer: está consumado, completei a obra que me deste. Pergunta número 11. Estamos a chegar ao fim. Quem são os únicos? Irmãos, isto é muito importante. Os únicos vigias que reconhecerão quando a chuva seródia estiver caindo e que darão um alto clamor. Porque os irmãos sabem que alguns vão estar ao lado daqueles que estão recebendo a chuva e eles não só não a recebem, como também não reconhecem que o irmão ao lado está a receber. Então ela diz: se jamais houve tempo em que os vigias de Deus precisaram estar atentos, é agora. A trombeta deve dar um sonido certo. Haverá uma proclamação geral da verdade. A terra toda será iluminada com a glória de Deus. Mas somente aqueles que buscarem conhecer a diferença entre a santidade e o pecado reconhecerão a luz. Isto é muito significativo. Para reconhecermos a luz que Deus hoje nos está enviando do lugar santíssimo, precisamos cooperar com Jesus na purificação das nossas vidas, a fim de que não sejamos cegados pelo inimigo e chamarmos a verdade de erro e o erro de verdade. É imprescindível caminharmos na luz da verdade e sermos purificados de toda a contaminação para que possamos ter discernimento claro. Desta forma, estaremos sendo preparados para soar a última mensagem de advertência.
Estamos na última parte, não sei se alguém quer fazer alguma questão ou dar uma participação. Ok, estão-me a fazer sinal para a hora, vamos avançar. Então, pergunta número 12. Qual é a grande recompensa para os vigias fiéis nas muralhas de Sião? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Essa mensagem é dada aos que saem ao encontro do noivo. Cristo vem com poder e grande glória, vem com a sua própria glória, com a glória do Pai, vem com todos os santos anjos, ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas, como já vos falei, trevas acerca do falso conceito do caráter de Deus. Haverá luz em todos os lares dos santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz da sua segunda vinda. A Imaculada... Sim? Não. A Imaculada Luz resplandecerá do seu resplendor e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o serviram. Ao passo que os ímpios fugirão da sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Um dia gostava de falar um pouco sobre isto. Porque é que os ímpios vão pedir às montanhas para os encobrir? Porque é que eles não suportam estar na presença de Deus? Dos fiéis seguidores, Cristo tem sido companheiro diário, amigo, familiar. Viveram em contacto íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento. Irmãos, isto é muito importante. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu em seus corações. De fronte erguida, os brilhantes raios do sol da justiça sobre eles resplandecendo, com júbilo, porque a sua redenção se aproxima, saem ao encontro do esposo, dizendo: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Irmãos, isto é importante. Nós não... Como é que eu vou dizer isto? Isto vai ficar como cenas do próximo capítulo, porque não dá para falar agora, estamos em cima da hora. Uma coisa são as bodas e outra coisa é a ceia das bodas. E nós vamos participar em carne e osso, ao vivo e a cores, na ceia das bodas, mas não nas bodas. Nas bodas participaremos de outra forma. Pode estar a parecer um bocadinho confuso, eu não quero deixar confusão nas vossas cabeças, mas isto são cenas do próximo capítulo, portanto não podem perder o próximo estudo. Ok, então, porque o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Terminamos o primeiro capítulo.